O povo está começando a entrar. A gente vai iniciar a live 10h30. Como sempre, a gente inicia um pouquinho antes no Facebook, porque no Instagram ele corta certo com 1 hora. Então a gente deixa para entrar no Instagram certo no horário. Daqui a pouquinho, falta 2 minutos. Pode sentar, só para chegar, e daqui a pouco a gente começa. Avisando o povo aqui que a live está começando. Daqui a pouco a gente inicia. Um minuto. Um minuto para o fim do mundo? Deixa aqui já posicionado no Insta. E vamos começar no Insta agora. Estamos ao vivo também no Insta nesse exato momento. Então é isso, gente. Como prometido, 10h30, a gente inicia a live no Instagram e no Facebook. A galera já está começando a entrar. Caraca, Anderson Igor, meu, quanto tempo você sumiu? E aí, tudo certo? Nossa, saudade. Beleza, gente? A galera tá chegando. Ó, tudo bom, Leda? Boa noite, Augusto, Auridan. A galera tá entrando em peso aí. Deixa eu bater um papo sobre runas, né? Explicar um pouquinho em tese da onde veio, como surgiu, né? As teorias e as cosmogonias envolvidas. A gente vai falar um pouco do aspecto mitológico, histórico sobre as runas, falar um pouquinho sobre as runas mais utilizadas hoje, falar um pouco de sistemas de jogo. Ó, Luiz entrou, meu amor entrou, e amor, tudo bom? A Isminha ali. A galera tá entrando, tá? Tá chegando todo mundo. Então a ideia dessa live sobre runas é a gente trocar ideia mesmo, conversar sobre o que é, como é que é, de onde surgiu, de onde veio, as mitologias envolvidas. Olha o Alden, entrou também o Corvus. Tudo bom, gente? Espera só um pouquinho para a gente iniciar. Acho que mais um minutinho para ver se entra mais gente. A galera está entrando agora e a gente iniciar esse papo. A ideia aqui não é a gente falar propriamente só de runas no aspecto oracular, mas é falar de runas no seu aspecto mitológico, no seu aspecto cronológico, nas suas cosmogonias e teogonias envolvidas,
falar um pouco desse resgate, explicar um pouco sobre o que é runas, os conceitos, do que elas podem ser feitas, quais são os tipos de trabalhos que a gente pode fazer com as runas e mostrar um pouco também da parte oracular. Pode parecer engraçado, mas as pessoas procuram muito mais conhecer runas e estudar runas, mas por conta de uma pegada oracular. E a gente vai ver que as runas elas têm muito mais funções e muito mais coisas envolvidas em torno do tema do que apenas oracular. Runas como oráculo, ele é apenas uma parcela do que compõe e do que a runa é. Mas a gente vai tentar explicar um pouquinho e mostrar um pouco desses conceitos de runas. Quando a gente fala de runas, e aí um sentido mais estrito senso, de uma coisa mais abrangente, a gente pode tentar conceituar, eu falo tentar porque existem várias divergências históricas e contextuais acerca da temática. Mas a gente pode tentar contextualizar ou conceituar runas como um conjunto de figuras, né? Ou de um alfabeto de símbolos que tentam ter uma linguagem própria. Por que eu falo isso? Porque a gente encontra características de runas em várias sociedades, em vários povos, em vários aspectos. Se a gente, por exemplo, tentar forçar um pouquinho, a gente pode até dizer que parte dos hieróglifos egípcios tem umas características que podem ser consideradas runas. Tá? Não me ataque. Mas é para a gente começar a entender que runas ela tem um conceito e uma construção muito grande por trás. Então, existe correntes que dizem que ela deriva desde as nossas primeiras tipos de escrita, que são as escritas rupestres. Então, pode vir desse aspecto. Mas, de uma forma geral, o que a gente conhece, que a gente trabalha, e o que é mais difundido é as runas como tendo sua origem, posso dizer, nórdica, daquela região, Noruega, Islândia, Finlândia, aqueles povos nórdicos que viviam naquela região, inclusive parte da Holanda e Alemanha. Então, a gente pega a Europa nórdica e parte central. Então a gente vai falar um pouco, quando a gente pensa em runas e fala sobre runas, a gente se remete a esses povos, a esse conjunto de povos que viviam naquele lugar. E lá, muito antigamente, antes de Cristo, eles se viviam como tribos. Então, a gente às vezes vai ter escritos ou colocações de runas, às vezes que diferenciam um pouco alguma coisa, uma letra, um traço diferente, dependendo da região onde ela se encontra. Aí algumas pessoas vão dizer, essa aqui é certa, essa aqui é a mais correta. Não, gente. É a mesma coisa do que a gente querer dizer no Brasil que o sotaque carioca é o correto, que o sotaque maranhense, entendeu? Não tem necessariamente um certo ou errado, mas sim é uma linguagem de um povo que existiu. E como tal, ele se modifica dentro do espaço-tempo, ele se modifica dentro desse processo. Então, não há muito que a gente falar de certo ou errado. O que a gente tem de mais concreto é que existe vestígios de escritas rúnicas desde antes de Cristo, desde povos muito antigos. Então, quando a gente fala desse sistema rúnico, a gente fala que ele já foi criado e desenvolvido por esses povos há muito tempo. E aí a gente vai ter essa primeira conceituação histórica, onde a gente vai tratar as runas como um alfabeto, como algo, é uma forma de comunicação entre esses povos. Isso é uma parte mais histórica. Então, alguns povos ainda, principalmente ali os nórdicos, eles tentam ainda preservar alguma coisa nesse sentido, né? Dessa escrita mais arcaica, mais antiga, mas isso é uma coisa mais entre eles, não necessariamente falada, é mais escrita, é mais para preservar a memória, é mais para estar presente ali, certo? Mas assim, quando a gente fala de runas nórdicas,
A gente precisa entender a cosmogonia que envolve aquela sociedade. Para quem não sabe o que é a cosmogonia, é como é a visão de criação do mundo daquele povo, certo? Dentro desse entendimento, às vezes a gente tem que entender que toda a sociedade ou todo povo, ele tem o seu mito de criação, ele vai ter os seus folclores, vai ter a sua mitologia e vai ter a sua forma de como a sociedade se mostra a partir daquilo, certo? Quando a gente fala de runas nórdicas e fala dos povos nórdicos, a gente tem que entender minimamente como é o funcionamento da cosmogonia daquele povo, como é que eles enxergavam a criação do mundo, como é que eles enxergavam as coisas a partir disso. Por exemplo, a gente dentro da nossa sociedade moderna, quase todos os nossos mitos e dentro da nossa de construção de sociedade, ela se faz a partir de uma cosmogonia cristã, né? Lógico, tem a parte lá do Big Bang, mas se você conversar com pessoas que são cristãos e que permeiam a maioria da nossa sociedade, vai ver que quase tudo em que a gente vive, por exemplo, questões das nossas relações, de nossas interações sociais, casamento, negócio, filhos, festas, feriados, celebrações, quase todas elas têm um pano de fundo, ela tem uma perspectiva muito cristã, certo? Mas isso é o quê? Isso porque ela vem da episteme do que é a sociedade para a gente. Ela vem a partir do que a gente cresceu desde que a nossa sociedade foi constituída e foi se modificando. Então, ela vai tendo ali algumas alterações. Dentro, dos povos nórdicos não é diferente. Então, como é que eles viam a criação do mundo? O que eles colocam? Há registros de alguns poemas que cita ali mais ou menos da data de 1000 da era atual, que mostra, que escreve como se deu a criação para o mundo nórdico. Então eles imaginavam que existia simplesmente um grande vazio. Não existia céu, não existia mar, não existia montanha, não existia nada, zero, nada. Existia um grande vazio. E desse vazio saiu duas forças primordiais, o fogo e o gelo, certo? E eles eram como se fossem dois reinos, um de gelo e um de fogo. E eles ficavam distantes um do outro, separados por esse vazio. Eu vou evitar falar os termos nórdicos, porque às vezes eu esqueço de alguns e pode ser que eu fale a pronúncia errada. Então, até para ficar melhor entendimento. Então, esse vazio, ele criou duas forças primordiais, o fogo e o gelo. E dentro desses lugares era muito gelo, muita geada, muita ventania e do fogo da mesma forma, vulcões, erupções, muito calor. E esses gases, esse fogo e esse gelo, eles foram acabando se encontrando no meio do caminho. E um foi misturando com o outro, foi criando o orvalho, o vapor, e ele foi sedimentando e ele foi criando uma nova terra no meio dessas duas. E a partir daí surgiu duas criaturas, uma hermafrodita e uma outra que era como se fosse uma vaca, que tinha 9 tetas. E a partir desse gigante hermafrodita, ele sentiu muita fome, e ele se encontrou com essa vaca e ele foi mamar nessa vaca. E dali ele gerou outras crianças, ele criou outros seres. Essa vaca também ficou com muita fome e ela foi lamber uma pedra de sal que se formou através do gelo que veio com o calor. E dali desse sal saiu outras criaturas, que aí a gente vai falar de um outro gigante. Desse gigante, nasceu os três grandes deuses primordiais, ou os três grandes deuses. Odin e seus dois irmãos. A partir daí, houve uma briga entre eles por questão de território, porque os povos nórdicos, eles não tinham uma concepção de dualidade ou de dicotomia como nós
dentro da sociedade temos bem e mal, certo e errado, noite, dia, claro e escuro. Para eles, um complementa o outro. Para eles, tudo faz parte do tudo. Todo mundo é bom e todo mundo é mal. Tudo está dentro da gente. Então, eles acreditavam que para poder manter esse equilíbrio, às vezes precisa vir a destruição. Então, a guerra entre eles era para manter esse equilíbrio. E esse gigante hermafrodita primordial, chamado Imur, ele foi morto pelos deuses e a partir dele se criou a Terra. Eles pegaram os ossos desse gigante, criaram as montanhas, dos cabelos dele eles fizeram as nuvens e parte do céu. Então eles foram destrinchando esse ser humano e esse gigante, esse ser, e foi criando Midgard, que é como se fosse a nossa Terra, que é o que a gente vive hoje. Então a cosmogonia nórdica, ela perpassa por essa criação. E aí a gente vai ver semelhanças com outras culturas. A mitologia grega tem um pouco disso. A gente vai falar até dos egípcios com a deusa Hathor, com a perspectiva da vaca. Então a gente tem também a gente vai ter outras mitologias que têm também características similares, e eram povos que não se conectavam, que não se falavam. Quando a gente vai pegar, por exemplo, a mitologia babilônica, onde Marduk mata Tiamat, que é a mãe, para poder fazer a nossa terra, para poder fazer aonde nós vivemos. Então sempre tem uma pegada muito dessa forma. Por que isso é importante? Que é para a gente entender que para os nórdicos não existia dicotomia, não existia bem e mal. Tudo é equilíbrio, tudo faz parte, tudo está interligado. E as runas, como tal, partindo desse pressuposto e desse povo, ela também carrega essa característica, ela também carrega essa essência. Então, por exemplo, não existe uma runa ruim, não existe uma runa boa. Existem runas que vão ter lá suas características que a gente atribui uma conexão e atribui um aspecto bom e ruim, mas não quer dizer que ela seja boa ou ruim. Essa é o grande paradigma que a gente precisa vencer para lidar com as runas, certo? Porque se a gente ainda ficar preso nessa dicotomia de bem e mal, se a gente ainda ficar dentro desse maniqueísmo, a gente não consegue se inserir com as runas. A gente não consegue ter essa conexão. Porque a runa, porque as runas, elas são espíritos vivos. O que isso quer dizer? Cada runa vai ter uma energia própria, ela vai ter vou colocar uma aspas, ela vai ter vida própria. E como tal, você precisa respeito e conexão com elas. Você precisa se aprofundar nelas de uma forma como se fossem amigas, como se fossem uma relação mais próxima. Diferente do tarô. Eu sei que tem muita gente que está aqui que joga tarô, já fez curso comigo de tarô. Tarô não. Tarô é um oráculo que trabalha de uma forma diferente. Ele acessa inconsciente coletivo que está ali presente e você consegue interagir. Você não precisa efetivamente vivenciá-lo. Lógico, é muito bem quando você consegue vivenciar. As runas não. Se você não tiver essa perspectiva, se você não tiver esse interesse, e se você não conseguir fazer essa conexão com elas, elas simplesmente não vão te responder nunca. Você simplesmente vai pegar e é como se elas não falassem com você. É como se não criassem afinidade. Tanto que muita gente, às vezes, até se interessa pelo tema, compra ou faz um jogo de runas, mas não consegue, parece que elas não falam com ela. Tipo, você olha para ela e ela não quer dizer nada. O Auridano está perguntando, cada uma das runas pode ser considerada uma divindade? É complicado a gente falar dessa forma, porque dentro de uma conceituação, divindade, para ser considerada uma divindade, precisa ter um culto a ela.
E as runas individualmente, você não faz um culto às runas individualmente. Você faz, às vezes, pode até fazer uma espécie de culto, mas ao coletivo. É como se elas fossem espíritos divinos. É como se elas tivessem uma força divina, mas não necessariamente uma divindade, certo? É só mesmo por uma questão de nomenclatura, é só mesmo por uma questão da gente deixar cada coisa no seu quadrado, porque senão daqui a pouco vai ter alguém montando um altar para Raido e cultuando, venerando, fazendo oferendas. E runas não é muito essa pegada, certo? Então a gente tem que observar dessa forma. Então ele é um conjunto de energias divinas e cada uma vai ter a sua centelha, cada uma vai se mostrar de alguma forma, cada uma vai ter a sua essência, vai ter, como eu posso dizer, é como se cada uma tivesse um temperamento diferente, certo? É como se elas vivessem numa sociedade, todas elas se interligam, mas cada uma é uma peça diferente. E cada uma vai ter uma essência divina. Tanto que, às vezes, assim como no tarô, a gente tem a vivência da roda do louco, de você viver cada lâmina do tarô, com runas não é diferente. Às vezes não, é interessante você vivenciar cada runa, você experimentar cada runa, sabe? Passar pelaquela energia, tentar se sintonizar. É uma coisa muito mais espiritual, é o mais divino. Tarô não, às vezes, sei lá, você pode ser um cristão, ser uma pessoa que vive daquela forma e, sei lá, você joga tarô tranquilamente. Com runa, eu particularmente, nunca vi um cristão jogando runa. Eu nunca vi um cristão tendo afinidade com runa. Pode ser que tenha? Pode, não duvido nada. Mas é muito mais difícil, porque por conta disso, por conta dessa essência. Primordialmente, runas, ela é matriarcal. Ela reverbera a energia feminina, o jogo de runas. Tanto que, originalmente, as runas eram escritas em sementes. E sementes, por sua natureza, elas têm uma característica muito feminina, que é de germinar, de nascer a vida. Então, é muito questão de afinidade, de aproximação. Alguém pode me perguntar, Dax, mas eu não tenho afinidade, sei lá, não sinto uma liga com runas. Cara, você não precisa querer jogar, sabe? Às vezes a gente quer forçar, às vezes, algumas coisas. E esse não é o caminho. Eu falo que runas não é a gente que escolhe, é ela que nos escolhe, sabe? Por exemplo, para oráculo. Eu prefiro muito mais jogar tarô do que runas, sabe? Eu tenho mais afinidades com tarô. Com runas, para mim, é uma outra pegada, é uma outra aproximação, é uma outra energia. Como eu comentei no início da live, as pessoas às vezes tentam colocar as coisas todas muito em caixinhas. Runas só é oráculo. Não, runas não é só oráculo, sabe? Você tem outras perspectivas, você tem outras formas de utilizá-la, certo? Só que o que a gente tem que entender? A partir dessa ideia cosmogônica que nós temos e da teogonia nórdica, onde a gente coloca os povos que ali existem e os deuses existentes, existe duas vertentes da criação de runas. Uma, aonde Odin, buscando inspiração divina e tentando conhecer e aprofundar melhor o conhecimento do mundo como um todo, ele fez um autoexílio na Yggdrasil, ele se pendurou na árvore e ele ficou se autoflagelando, tentando buscar um estado de consciência diferente e tentando essa iluminação. E após 9 dias se autoflagelando, se mutilando, ficando ali, sofrendo, ele tem a concepção das 24 runas. Dentro dessa energia toda, e ele começa a ter a compreensão do mundo como um todo, certo? Então a gente tem que entender essa primeira visão.
Essa, inclusive, é uma visão até meio hollywoodiana, a gente encontra mais essa perspectiva. Eu, particularmente, e até alguns autores, como a Mirella Faur, comunga da ideia assim que, quando se coloca Odin dessa forma, é muito mais fácil ser um Odin xamã que fez isso do que Odin Deus. Porque, em tese, Odin, como Deus, ele é onisciente. Se ele é onisciente, ele não precisa passar por todo esse processo para tentar buscar a consciência divina, se ele já é o próprio divino, certo? Então, eu não encaro muito desta forma. Eu prefiro pensar nessa alegoria ou nessa descrição como Odin sendo um xamã, sendo um sacerdote de uma tribo que se auto-isolou e foi fazer a busca pelo sagrado, certo? Mas essa é uma das concepções e uma das vertentes. A outra lembra quando eu expliquei a cosmogonia, que era o fogo e gelo? As duas runas que representam isso é Hagalaz e Isa. Né? São as duas forças primordiais de tudo. E aí tem uma segunda explicação, onde a deusa Mardol ela está na frente do espelho, se olhando, observando, e ela é Hagalaz. E aí ela se vê no reflexo do espelho e ela vê o outro lado dela, o outro aspecto dela, o complemento dela, que é Isa. E aí, quando Hagalaz encontra Isa, elas se chocam e elas dão a criação a todas as outras runas, a todos os outros aspectos. Então, essa é uma segunda versão da criação das runas, que é o que eu gosto mais e tenho uma maior proximidade. Então a gente tem que entender isso, que as runas elas são espíritos divinos que vieram para os homens ter um entendimento divino. O Diego 27 escreveu ali no chat: uma meditação que fiz, as runas apareceram como portais. Elas podem ser acessadas ou mesmo ajudar como portais? Como eu disse, como elas são espíritos divinos e elas foram feitas pelos deuses para os homens, então vamos lá. Se a gente parte do princípio que foram os deuses que criaram as runas e elas deram para os homens como uma forma de acessá-los, sim, elas são portais porque elas são uma conexão direta com esses deuses. Elas são uma conexão direta com o divino. Entendeu? A grande questão em relação a isso é o que? A forma como você vai conseguir acessar esse portal. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está falando de uma cosmogonia nórdica. Então vamos lá. Se você está inserido, por exemplo, em uma religião de matriz africana, que vivencia isso, que está presente disso, que vivencia isso, e aí você está assistindo a live e diz, cara, eu quero e vou começar a jogar runas. Não sei se você vai ter um acesso tão de imediato em relação a isso. Por quê? Porque você não tem uma afinidade com a mitologia nórdica, com aqueles deuses existentes. Porque os portais e as conexões envolvidas, elas estão ligadas a esse panteão divino. É a mesma coisa do que uma pessoa que cultua deuses nórdicos, deuses celtas ou algo parecido, e queira jogar búzios. Sabe, não há uma conexão, não há uma interligação entre as divindades e aquele canal, e aquele portal propriamente dito. Porque eles são instrumentos divinos, só que eles são daquela divindade, certo? Pode ser que exista alguém que joga búzios, faz uma conexão com os deuses nórdicos, e os deuses nórdicos façam com os iorubás ou algo parecido. Sabe? Tô divagando. Mas a gente tem que entender um pouco disso. Que se a gente quer jogar runas, você tem que estudar a cosmogonia nórdica, você tem que entender a teogonia nórdica, você de alguma forma tem que ter afinidade com aquele panteão e com aquilo que está existente ali dentro.
Por quê? Porque eles são chaves e conexões divinas daquele povo, daquele, daqueles seres envolvidos. Da mesma forma como eu comentei o exemplo de Búzios, tanto que para você poder jogar Búzios, você tem que ser iniciado no candomblé. E aí eu vou falar, vou fazer minha meia-culpa também, não sei se precisa de algum outro rito, enfim, não conheço direito, mas eu sei que você precisa ter um tempo de estudo, de preparação e de vivência para poder você para poder você vivenciar isso, certo? Para poder você ter isso. Você não ganha isso de imediato. Então, por isso que às vezes as runas dentro da nossa sociedade ela não é tão popular, tão divulgada, tão difundida por conta disso. E aí tem um outro aspecto até histórico da gente repelir um pouco disso. E aí a gente fala um pouquinho de história. Os povos nórdicos, eles foram um dos últimos a ser cristianizados, certo? Então eles preservaram por muito tempo a sua cultura. Quando os indo-europeus começaram a difundir e a misturar as culturas, parte disso isso muito da cultura hindu começou a colocar algumas diferenciações de castas do hinduísmo, aonde existia lá os brahmas e tal, então uma questão de castas. E eles começaram a dividir, por exemplo, dentro disso, dentro dos reinos e dos seres que viviam ali, os elfos negros, que viviam no submundo, como os trolls, gnomos e afins, e que eles não poderiam vir para a luz, eles eram mais baixos, feios e faziam serviços mais ralezinhos. E aí a gente vai ter uma outra perspectiva de uma outra casta, onde eram outros seres que já faziam, eram artesãos, faziam outras coisas, e a gente vai ter os elfos, por exemplo, altos, claros, dos olhos azuis, que eram a realeza. Que aí era o quê? Era o povo ariano que se colocava dessa forma e as castas. Só que isso é uma interferência desses povos e dessas culturas que se misturaram e tentaram utilizar de alguma forma a mitologia nórdica com o que eles queriam fazer com questão de domínio. E isso, quando chegou para a gente, vamos dizer assim, ele soa um pouco até preconceituoso. Um pouco não, se torna preconceituoso. E isso faz com que algumas pessoas tenham um distanciamento um pouco dessas mitologias, dessa cultura, porque vem muito dentro dessa religião como algo ariano, puro, não sei o quê, e aí remete muito ao que foi o nazismo. Então as pessoas acabam fazendo essa dissociação. Mas isso é uma interferência propriamente manipulação do homem, assim como existiu dentro, é, dentro do cristianismo, no processo de manipulação de massas, enfim. Só que isso não tem a ver com os deuses, sabe? É, e aí entra também a influência de Hollywood, essa coisa, você pega Thor lá como cara forte, louro, azul, branco, não sei o que e tal. E aí, sei lá, tipo, não rola uma afinidade nossa. Quando olha para esse tipo de povo, e diz, cara, eu não me vejo ali, eu não me sinto representado por isso. E aí acaba criando esse distanciamento. Mas a gente tem que entender o que é ficção, o que é inventado e aqui a sua vivência e a sua prática. Quando eu falo para você entender a cosmogonia, tentar entender a teogonia, tentar entender esse arcabouço que está por trás das runas, é para poder você tirar as suas conclusões e as suas proximidades. Porque só assim você vai conseguir, por exemplo, se dar oportunidade de entender um novo sistema oracular, um novo sistema de divindade, de comunicação, de elevação do seu divino, de elevação espiritual. Então, é uma outra perspectiva. E como eu coloquei,
a gente às vezes acaba criando barreiras e preconceitos que vai fazendo com que a gente se retraia, certo? Então, assim, dado esse panorama, esse leve panorama cosmogônico e histórico em relação às runas, né, e a sua criação, a gente vai falar um pouquinho do que é propriamente a runa, certo? E como que se faz e como é que é. Runa, propriamente dito, existem vários alfabetos rúnicos. O que a gente mais utiliza, o que a gente mais joga, o que a gente mais vê, o que é mais difundido, é o Futark. É assim mesmo, Futark. F-U-T-H-A-R-K, certo? Então, o Futark, ele é... E aí vai ter o antigo, o moderno. Então, o Futark antigo, que é esse que a gente utiliza e que a gente usa como jogo e como forma de conexão, eles são compostos por 25 pedras, certo? 24 mais uma em branco. Então, totalizando 25. Só que as escritas mesmo, as que têm a sua energia e a sua vivência, são 24. E aí, como eu disse, às vezes, o nosso distanciamento já começa pelo nome, porque todos são nomes de derivação nórdica, então todos eles têm uma escrita diferente, uma pronúncia diferente, e às vezes a gente fica meio inibido de falar, de ver como é que é, e às vezes a gente acaba não ficando assim, envergonhado e até em tentar estudar um pouco. Então eles são compostos por 24 caracteres. E assim como o tarô, ele tem uma questão arquetipal. Cada runa carrega consigo todo um histórico, uma essência e um arquétipo que está atrás dele. Então, como ele é uma forma de conexão divina, como ele é uma forma de conexão com o divino, ele vai representar uma parte do arquétipo da pessoa, da sociedade, de como ele vai se manifestar em torno disso. Normalmente, as runas, elas preferencialmente, elas têm que ser feitas por você. Ah, mas eu não sei fazer. Eu posso comprar uma? Pode, não tem problema nenhum. Você pode comprar. Mas o ideal é que você consiga fazer seu próprio jogo de runas. Por quê? Porque o momento de você entalhar as runas e de preparar é aquele momento que você está se conectando com aquela energia. É um momento que é um processo ritualístico seu com as runas. É um processo seu com o divino. Então, pelo menos um conjunto de jogo de runas, tente você fazer você mesmo. Normalmente elas são entalhadas em pedra ou em madeira, certo? Pode ser entalhado em outras formas. Antigamente, elas eram entalhadas também em ossos. E aí, porque as pessoas aproveitavam por ossos de baleia, de cavalo, ossos de animais de uma forma geral, e faziam e gravavam ali as runas. Então, ela tem que ser feita de um material que está na natureza. Então, hoje em dia a gente já faz de metal, de cristal, porque a gente consegue gravar nessas coisas. Antigamente era um pouco mais difícil. Então, eles davam preferência por materiais que fossem de mais fácil talhar. Imagina, sei lá, fazer num aço que era muito difícil de conseguir, então eles usavam primordialmente para fazer as suas armas e os seus utensílios e tirar parte disso para fazer as runas. Então eles tentavam talhar em osso, que era mais fácil, em madeira, que era mais abundante, mais fácil, certo? Então, tentar fazer disso. Alguém fez uma pergunta até no direct e perguntou se o material das runas influencia em alguma coisa. O que é difundido e é prática também? As runas, quando elas são de algum material sintético, elas não rola uma química legal. É como se ela fosse morta, é como se fosse só um desenho ali dentro, certo? Na minha experiência e na troca com vários outros sacerdotes, várias outras pessoas, o que eu observo na prática é que as pessoas sempre dão preferência por materiais vivos, por isso dos ossos, porque
mais do que nunca aquilo já foi um ser vivo, né? Não que a madeira ou uma pedra não seja, mas há ali uma presença energética muito mais forte. Então, o ideal é que você consiga usar um material orgânico para fazer. Por quê? É feito pelos deuses, certo? Não é feito pelo homem. Por exemplo, o plástico foi lá o homem que pegou o polímero e pegou e constituiu aquilo. É uma pedra sintética, foi feito no laboratório, não está na natureza, não foram os deuses. Então, tipo, não é uma chave adequada para rodar um portal e uma conexão com o divino, né? É diferente. Quando você usa a própria natureza para falar com a natureza, é muito mais fácil, é muito mais prático, é muito mais simples. Por quê? Porque você está fazendo a conexão direta. Então, evitem materiais sintéticos, evitem fazer dessa forma. Outra, evitem fazer muito grande. Normalmente, runas, a gente tenta fazer pequeno. Pequeno que eu falo, sei lá, tamanho de uma moeda de R$ 1, um pouco maior, porque elas são mais fáceis de transportar, elas são mais fáceis de você manusear, de colocar. Alguém fez a pergunta: o que você acha das cartas rúnicas? Paulo, eu particularmente não gosto, certo? Muito por conta do que eu acabei de explicar. Conheço algumas pessoas que têm as cartas rúnicas, mas elas utilizam essas cartas rúnicas, às vezes com um fim muito específico, e não necessariamente para trabalhar com as runas, às vezes para usar como um sistema divinatório apenas, e não necessariamente como vivência com as runas. Todo runólogo que eu conheço, que vivencia e que experimenta isso de uma forma mais profunda, eles não utilizam carta rúnica. Eu tenho até não sei se ele ainda está aqui na live, eu tenho até um runólogo muito bom aqui na minha live, o Victor, ou Corvus, que ele pode até falar muito melhor do que eu sobre isso. Se ele quiser fazer algum depoimento escrito, alguma coisa, fique à vontade, Corvus. Então, assim, cartas rúnicas, eu já vi as pessoas trabalhando muito como se fosse um oráculozinho, alguma coisa ali, porque é mais prático de carregar. Mas, como vivência e outras práticas mágicas e de conexão, eu nunca vi. Eu sempre vejo as pessoas trabalhando com as runas propriamente dita, certo? Então, o que é o ideal? Você fazer as suas próprias runas. Você ir lá, pirografar, riscar, gravar, esculpir, fazer a própria runa. Então, você acaba tendo uma conexão maior. E como eu comentei, runas é conexão propriamente dita. É o Espírito Divino que está ali falando com você. Quando você pega uma carta, você bota alegoria, como o Paulo acabou de colocar. Muito visto de tarô por imagens, desenhos e tal. Não é uma questão... São coisas diferentes, distintas, certo? Porque, assim, eu também entendo que algumas pessoas não conseguem ter uma conexão devida com as runas e às vezes têm interesse em runas. E às vezes ela gosta muito da carta, olha aquilo e joga. O que eu tenho como crítica, isso até a mim mesmo, que é o quê? Aquilo é apenas um oráculo, não é runa. Eu posso até chamar de oráculo rúnico, mas para mim aquilo não é runa. É um baralho que usa as alegorias das runas como arquétipo para fazer o jogo. Bom, runa é uma conexão divina com os deuses, uma conexão profunda entre você e o divino. E aí tem que ser tratada como tal. Se você tentar, de alguma forma, utilizar apenas como oráculo, eu não sei se você vai ter toda essa profundidade que a runa pode te proporcionar, certo? Então, o que normalmente a gente faz? A gente esculpe e aí o ideal é que você sinta como que tem que ser a sua runa. E mais uma, vá testando. Faça uma de semente, faça uma com madeira, faça uma com cristal, faça uma... Sabe? Vai fazendo.
as runas e ver a qual melhor responde a você. Qual é a sua essência, como você se completa. Eu vou tentar pegar um conjunto de runas aqui para mostrar para vocês terem uma ideia. Acho que ele está facinho aqui. Eu pensei que tinha separado, mas no fim das contas não separei. Não. Bom, deixa para lá, não vou perder muito tempo não, senão a gente vai acabar e eu vou ficar só procurando. A gente, em casa, a gente tem alguns jogos de runa. A gente tem um que a gente fez com cristal, quartzo hilariano, eu acho. A gente fez um com olho de boi, aquela semente olho de boi. A gente fez runa com madeira. Uma vez a gente pegou um cabo de vassoura, serrou certinho as rodelinhas e fez com as runas daquele material. Então a gente foi tentando qual a melhor forma. Então a gente tem vários jogos de runa em casa que a gente criou, que a gente foi fazendo e foi experimentando. E esse é o ponto. E o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que ter essas runas e a gente tem que ter um saquinho para colocá-las dentro. Por quê? Quando a gente é a forma como ele representa, a gente mete a mão dentro do saco e vai puxando as runas e vai dispondo delas. E aí eu pergunto, por que é feito dessa forma? Lembra quando eu coloquei que um dos princípios únicos, ele é um princípio matriarcal. Então, quando a gente tem a Deussaco, nós temos o útero da deusa. E a partir dali, a gente vai tirando a vida. A gente vai tirando parte da essência da vida de quem a gente está lendo, de repente, um jogo, ou da nossa própria, ou de tudo que constitui o universo. Então, é como se nós brotássemos do útero da deusa as nossas respostas, as nossas angústias. A gente vai liquidando ela. E isso é a mágica, é a essência da runa. Se a gente não conseguir entender essa conexão, essa interligação entre a divindade e aquele momento, você simplesmente só está replicando alguma coisa que você viu em algum lugar. Então a gente tem que ter o quê? Sempre essa ritualística de entendimento que quando você enfia a mão no saco, você está procurando a parte da essência da deusa que se faz ali presente. Você pode, por exemplo, usar as runas para fazer um jogo, um oráculo, servir como oráculo, mas você consegue utilizar, por exemplo, runas para fazer encantamentos, feitiços, você consegue gravá-las em locais específicos para proteção, você consegue usá-las, e aí você tem que conseguir entender o significado de cada uma para poder você utilizar para esta função. Por exemplo, existe uma runa chamada Berkana, que ela parece um bezinho, certo? Essa runa a gente pode colocar como motezinho que ela é uma runa para cura. Ela vai trabalhar com cura, com proteção, com acalento, com calma. E aí, às vezes as pessoas utilizam ela como uma fonte de cura. A pessoa está doente, um filho está doente, você vai lá e desenha a bercana na testa do filho, sabe? Para que você abençoar ele. Você usar a energia daquela runa com aquela finalidade que ela se destina no momento específico que você está necessitando. Então ela não é apenas um oráculo, ela funciona como uma chave divina. Então eu estou pedindo aos deuses que vá lá e conceda ao meu filho a cura que ele necessita. Eu estou sinalizando aos deuses, olha, eu quero, através de Berkana, eu quero isto aqui para o meu filho, para esta pessoa.
Então, a gente vai ter dentro de todas essas 24 runas, muito dessa perspectiva de você ir lá e utilizar a fonte primordial dela para esse fim. O Paulo colocou. Interessante a questão do destino também, é muito forte. Retirar do saco é também entregar as energias ao destino ou a energia das normas na revelação que seja feita. Existe dentro da teogonia nórdica, a deusa Frigga, ela fica tecendo os fios do destino, a trama do universo. E as Norns, elas são responsáveis por tecer esses fios. Frigga faz os fios, que é o destino do universo, e as Norns vão lá e elas tecem a trama, ela vai tecendo a vida das pessoas. E elas são em três. A gente pode colocar como presente, passado e futuro, né? E eles sempre se baseiam assim, que o presente ele é feito pelo passado e o futuro é feito pelo presente. Então elas vão se interligando e se interfazendo. Existe acho que até no Vulpa, que é o poema que eu comentei antes, que ele comenta que essas três normas, na realidade, elas são várias. É como se cada pessoa tivesse as suas próprias normas. Elas não são apenas e única três. É como se fosse uma grande horda. É como se cada pessoa, é como se Frigga estivesse tecendo, fazendo os fios e entregando para cada norne, para cada pessoa, tecer e costurar o seu tecido, a sua trama da vida. E tecendo a partir dessa perspectiva. Então, quando a gente usa as runas dentro do saquinho e dentro dessa ritualística, a gente sim está puxando parte da teia, da trama e ajudando as normas a costurar. É como se ela fosse mostrando o tecido e a gente fosse lendo o que está no tecido. Quando eu falo das runas como energia e como perspectiva de tudo, né? Ele não precisa necessariamente estar ali dentro do saco para o joguinho. Eu posso simplesmente canalizar o poder divino que está presente naquela runa e usar o efeito específico dela para o que eu quero. Sei lá, eu quero utilizar sei lá, tipo, eu tô na minha vida e eu tô gastando muito, tô com problemas financeiros, não tô conseguindo ter controle sobre minha vida financeira e eu preciso de um auxílio para aquele momento. Eu vou lá, pego, por exemplo, a minha carteira que simboliza a entrada e saída de dinheiro e faço um símbolo de Isa, que é só um I. Isa é a runa que congela, que estagna, que para. Então é como se eu concentrasse o poder de Isa naquele momento para estancar a saída do meu dinheiro. É como se eu utilizasse aquela energia para que o meu dinheiro congelasse ali dentro. Só que eu tenho que tomar cuidado que como não sai, também não entra. Certo? Então, sempre tem isso. O problema ou a grande mágica, ou a grande sacada das runas é você entender o lado dela, aspas, positivo e negativo. Porque lembra, dentro da cosmogonia nórdica não existe certo e errado, não existe bom e mal, não existe essa dualidade. Então, toda runa vai ter um aspecto que vai ser a partir da nossa visão, um lado ruim e um lado bom. A gente vai ter que saber dosar e saber utilizar a forma disso. A gente tem que olhar e ver, ok, mas eu quero estagnar essa sangria? Ok, mas eu consigo depois colocar alguma coisa? Não, você não consegue colocar nada dentro de um cubo de gelo. Ele está fechado, ele está preso. Então, às vezes, eu preciso de uma outra runa.
Outro exemplo, nossa, eu queria fazer uma viagem, não sei se vai rolar, não sei o que e tal, quero muito, porque eu preciso, não sei o que. Aí eu vou lá, puxo energia de Manaus, que é a runa das viagens, dos círculos e das voltas, para que as forças me ajudem a viajar. Então eu estou puxando energia divina para o fim que eu quero. Só que aí, mais uma vez, da feita que a roda anda, ela não para, ela vai atropelando e vai levando tudo que está na sua frente. Então, existe uma máxima dentro da magia que a gente fala que é cuidado com o que você pede, você pode ser atendido. Ah, eu quero muito, 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 muito viajar. Só que, em tese, não é para você viajar, porque se você viajar, você vai ficar endividado, você vai ter estresse dentro de casa porque não era o momento, pode ser que a viagem seja uma merda, enfim, blá, 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 blá. Tudo tá dando para você não viajar. Aí você vai lá, faz magia, chama Manaus, não sei o que e tal, faz tudo, e o universo diz, cara, não é para te viajar, mas tu quer, vai. E aí acontece um bocado de cagada. Então, assim, sempre existia um equilíbrio, um entendimento de como as coisas funcionam. A inteligência divina, ela é diferente da nossa, né? A gente sempre tem que ter essa perspectiva, esse entendimento. Então, por isso que, às vezes, antes de você tomar uma atitude, utilizá-las para um fim egóico, vai lá e medita com as runas. Coloca todas elas em volta de você, senta, coloca todas as runas em volta de você, e aí é interessante falar. Como runas é um assunto que leva muito tempo, e a ideia é que a gente dá mais uma pincelada, a gente tem uma coisa que a gente chama de roda rúnica. Quando a gente faz um jogo, quando a gente quer saber de alguma coisa, a gente faz uma roda rúnica. A gente coloca as runas em sentido circular, sempre no sentido anti-horário. Ele começa no ponteiro de 12 ali, como se fosse 2 para as 12 ou 12 horas, e vai rodando, vai tirando as runas, né, do saquinho, e vai dispondo e vai fechando até completar as 24. E aí coloca dessa forma, senta no meio e vai tirando as runas e vai colocando você. Você fica no meio das runas. Você faz uma roda rúnica para você. E você medita com as runas. Você pede para elas um conselho. Você vai lá e tenta tirar a energia daquilo para aquele momento. Vê qual que vai conversar com você. Vê qual que vai se apresentar. Nesse meu caso, esdrúxulo da viagem, sei lá, aí lá no meio, puxa, eu quero muito, não sei o que e tal, e sai uma casa, sai uma runa chamada Hagalat, né? E ela vai te dizer, cara, não é o momento de você viajar, essa viagem vai te trazer mais transtorno, essa viagem vai te trazer mais dor de cabeça e tal, enfim, pode acontecer algum problema, é, alguma coisa nesse sentido. E esse é o ponto. O ideal sempre é o quê? Você meditar com as runas, você tentar buscar essa conexão, você tentar fazer isso, você olhar para o que elas querem te dizer, porque elas é que vão te guiar. E aí é interessante que dentro desse sistema, da gente tirar a roda única, ele conta uma historiazinha. Sempre as primeiras runas elas vão contando a história e normalmente o desfecho está lá na última runa. Ela é a lição final. Mas a gente sempre tem que entender o seguinte: não importa o resultado, o que importa é o caminho. O caminho é o que nos faz. As pessoas elas estão muito preocupadas em saber a resposta ou saber alguma coisa, mas elas esquecem do caminho. Elas esquecem de como ela chegou até ali. É igual, por exemplo, quando a gente é novo e está entrando na faculdade, a gente entra na faculdade e a gente quer logo se formar. E aí o cara vai atropelando as coisas, mas ele se esquece que se ele não estudar uma matéria nem pelo terceiro, quarto semestre, ela não vai voltar, você não vai aprender. E você pode até se formar, mas você pode se formar e às vezes precisar daquilo que você deixou passar e de repente ser um mau profissional ou algo parecido. Então, o caminho é que faz o homem. O caminho é que faz a gente. Então a gente tem que entender essa caminhada das runas que nos leva até a resposta final.
Se a gente for em busca da resposta imediata, a gente não vai conseguir enxergar o todo. A gente vai ver só a ponta do iceberg. A gente vai ver só uma parte. Por isso que as runas, elas se completam como um todo, elas são um jogo. Por exemplo, você não consegue fazer um jogo único se tiver faltando alguma runa. Você precisa obrigatoriamente ter todo o conjunto de runas, precisa estar completo, senão ele não funciona de forma adequada. Você pode até tentar jogar, não sei o quê, mas a sua leitura vai ser incorreta, certo? Eu tinha muito mais para falar sobre runas, mas como a gente sempre colocou que essas lives têm duração de 1 hora, e por isso tanto que a gente faz no Instagram porque ele corta, a gente tem que ter esse respeito com a gente e com vocês, certo? O tempo está acabando. Eu só queria agradecer imensamente pelas pessoas que participaram, que estão ainda aqui presentes, das que de alguma forma já entraram, já saíram por algum motivo, mas não tem problema. Eu queria agradecer muito vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer uma colocação, trocar até uma ideia, pode mandar mensagem no direct ou mandar mensagem para a gente no Instagram, no Facebook, enfim. Pode mandar alguma dúvida, quiser comentar, conversar alguma coisa, fiquem à vontade. Só que eu não prometo que eu respondo de imediato. Às vezes pode ser um delayzinho, mas não tem problema. Para quem não pegou desde o início, eu vou subir o vídeo para o IGTV. Então vai ficar gravado, você pode voltar e assistir, e daqui a pouco também vai estar na nossa página no YouTube, vai estar no nosso canal do YouTube. Então você também vai conseguir assistir pelo YouTube, tá bom? Se vocês quiserem também, tem outras 3 lives desses últimos 3 dias que a gente fez, sobre viagem astral, sobre Reiki e sobre Wicca e história do Mapagão. E amanhã tem live de novo. Então daqui a pouco a gente já lança um banner com o horário e a temática da live de amanhã. Tá bom? Muito obrigado a todos, beijo no coração, espero que vocês tenham gostado, foi feito de coração e até mais para frente que eu já vou fazer outras lives, tá bom? Obrigado, gente. Beijo.